Hoje, em nosso podcast, eu estou com o Douglas Brasil. Gente boa, ele tem muitas coisas boas para falar para a gente, tem uma história de vida muito linda também. E de antemão, eu não vou ficar enrolando aqui, né? Que tem que falar aqui, na verdade, é aquele que eu chamei. Então, Douglas, fique à vontade, se apresente pro pessoal. E a primeira coisa que eu queria que você falasse nesse podcast é sobre a sua formação, onde você nasceu, você tem filhos e tudo mais. Então, fique à vontade. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, primeiramente, Caio, pelo convite. A gente teve a oportunidade de se conhecer, você participou lá do nosso podcast e a gente teve um enriquecimento muito grande com tudo que você compartilhou lá. Eu creio que a nossa audiência foi muito abençoada e eu espero conseguir chegar ao nível daquilo que você conseguiu realizar lá no nosso podcast aqui com toda a sua audiência. Obrigado, pessoal, por me receber aqui no espaço de vocês. Me chamo Douglas Brasil. Eu tenho 36 anos de idade, sou marido da Juliane Brasil, pai da Isabela. Eu atuo como professor de programação neurolinguística e também sou terapeuta especialista em terapia cognitiva comportamental. Brabo. Eu queria falar um nome diferente para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas esse é o nome. Então esse é o nome. Qualquer coisa, dá um lá. Google, né? E até então eu não tinha pretensão nenhuma de atuar como empresário, mas Deus me abençoou aí com um chamado bivocacional, comecei a empreender e iniciei alguns trabalhos, comecei uma empresa chamada Plataforma Brasil, que é uma empresa de lançamentos de produtos digitais, né? Ajudando pessoas a se lançarem aí no digital, a levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de seus produtos digitais. E também iniciei um podcast chamado Espiritualmente Podcast, que hoje tem alcançado vidas por meio da mensagem do evangelho que é pregada por lá. Muito bom. Gente, o link, tá? Do podcast do Douglas vai estar na descrição aqui dessa live, tá? Desse podcast. Então, depois você clica lá. Mas antes, vamos assistir aqui. Tá bom? Vamos ver o que a gente vai sair aqui, o que vai sair de conversa, o que nós vamos falar aqui. Eu sei que vai ser um podcast muito abençoado. E eu quero fazer a primeira pergunta que eu sempre faço pro pessoal que vem aqui. Como foi a sua primeira experiência com o evangelho? Tipo, olha, eu sei quem é Jesus. Olha, eu fui para a igreja. Eu creio em Jesus. Quando que foi esse primeiro contato seu com a fé? Cara, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou filho de uma operária de fábrica e de um mecânico. Eu nasci dentro de um ferro velho, lá no Rio Grande do Sul. E no bairro Matias Velho, onde eu fui criado, eu não tive contato com igreja, com pessoas que frequentavam a religião, enfim. A minha família era bem disfuncional no sentido religioso, então algumas pessoas iam para um lado, outras pessoas iam para o outro. Então a gente não tinha uma fé que nós professávamos, né? A gente não tinha nada específico. E com muitas coisas que foram acontecendo, eu ainda pequeno tive aí uma experiência bem difícil, que eu sofri um abuso sexual aos 10 anos de idade por um vizinho próximo da minha casa. E isso ocasionou em mim um trauma muito forte, onde isso fez com que eu me tornasse um jovem muito rebelde. Então, eu não soube expressar os meus sentimentos daquilo que eu havia vivido e eu não contei para minha família por conta de o meu pai ele ter um comportamento bem agressivo, ele era bem violento, eu sofri violência doméstica na minha casa por conta do meu pai. Meu pai ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele sabia, ele perdeu o pai dele ainda recente, aos 6 anos de idade, então ele não soube ser pai, ele não tinha a estrutura emocional, a capacidade intelectual de poder ser um bom pai. Ele fez o melhor que ele podia. E a minha mãe sempre trabalhando muito, minha mãe trabalhando para sustentar a nossa casa, ela que mantinha a nossa casa. Meu pai ele era um mecânico, então ele era autônomo e então tinha condições, às vezes sim, às vezes não. E a minha mãe que mantinha tudo. Então, isso tudo foi acabando me proporcionando a possibilidade de buscar essa parte divina, né? Essa parte que iria me trazer a possibilidade de ter esse encontro com Deus. Então, o que a gente tinha na época era a Igreja Católica. Então, ali diante daquela situação de abuso, de violência doméstica, a nossa casa, muitas brigas, meu pai extremamente violento por causa de dívidas,
brigas e discussões. Eu, muito rebelde, então comecei a andar com as amizades erradas, ainda jovem, que me apresentaram as drogas, me apresentaram o álcool. E eu não sabia na época, porque eu era apenas uma criança, mas eu tinha ali os meus momentos com Deus, onde eu dobrava o meu joelho, abria a Bíblia Católica e no final dela tinha as rezas prontas, né? Aí eu ia lá e abria: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, e rezava lá: Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheio de... Era sincero. Não era correto, mas era sincero. E eu acredito que isso me proporcionou a possibilidade desse encontro com o Pai, com Deus. Então, mesmo diante de todos os erros, mesmo diante de todas as frustrações e todas as dificuldades que eu vivia e passava na minha infância, isso foi me fazendo ter uma inclinação por uma busca de uma esperança de mudança de vida. Eu me lembro até hoje que eu estava numa situação bem difícil. Eu não conseguia mais estudar, porque essa situação que aconteceu comigo fez eu criar uma aversão aos estudos. E o meu pai, ele, na tentativa de me educar, na tentativa de me corrigir, ele me colocava na cama. E como eu queria ir para a rua com os amigos, e o desejo do meu pai era que eu estudasse, ele não encontrou outra forma senão amarrar uma corrente no meu pé, colocar um cadeado e me deixar preso na cama. E ali eu ficava da hora que a minha mãe saía, que era a hora que ela ia para o trabalho, até a hora dela chegar. Enquanto meu pai trabalhava na mecânica, eu ficava preso ou com a corrente e o cadeado na cama, ou então ele me trancava no banheiro, jogava os cadernos para cima de mim e dizia: vai estudar, senão você não vai ser ninguém. Só que assim, uma das coisas que a gente aprende posteriormente, diante da capacitação profissional, com o desenvolvimento pessoal, enfim, até mesmo a própria fé cristã, é que a gente sabe que essa violência ela não gera bons frutos. E o que aconteceu foi que eu criei uma aversão aos estudos. Imagina, eu exposto a uma experiência traumática, que era um castigo agressivo e violento, ao mesmo tempo com uma tentativa de me fazer estudar. Então eu criei uma aversão, eu não queria saber de estudar. E isso deixava o meu pai maluco, e ele ficava cada vez mais agressivo, até o ponto em que eu fui atingindo uma idade um pouco maior. E eu me lembro que aproximadamente ali entre uns 16 anos, mais ou menos, eu rezando ali, eu fiz uma reza do jeito que eu sabia, e eu falei para Deus, Deus, isso tudo que eu estou passando aqui na minha casa não é normal. E se o Senhor tem alguma coisa para mim, para o meu futuro, então que o Senhor possa me ajudar para que eu possa fazer alguma coisa para ajudar outras famílias, para que não passem por aquilo que eu passei. E aí, aparentemente, parecia que essa reza, né, esse pedido a Deus, sem que eu o conhecesse da forma correta, poderia surtir algum efeito ou não. Não teve nada imediato. Pelo contrário, quando eu fui atingindo maioridade, 17, 18 anos, a gente sabe que é uma fase bem difícil, eu comecei, então, a me tornar mais agressivo ainda e querer me tornar mais independente. Foi então que eu saí de casa. Eu, diante de uma discussão com meu pai, nós brigamos. Então era bem tensa assim a nossa relação. Nós tivemos uma briga séria, eu e ele. E eu saí de casa. E quando eu saí de casa, eu não tinha estudo, eu não tinha trabalho e eu não tinha onde ficar. Eu fui morar de favor na casa de um amigo. E esse amigo, a família dele era crente. E aí eu fui exposto pela primeira vez a alguns rituais de cristãos que eram rituais do tipo: vamos orar para agradecer o alimento, vamos orar para dormir. Então tinha essa questão bem voltada assim aos princípios cristãos. E aí aquilo começou a me chamar muita atenção. Eu fiquei 2 dias na casa desse meu amigo, passando por essas experiências, e o pai dele chegou nele e disse assim: olha, ô Juliano, até quando teu amigo vai ficar aqui? A gente não tem dinheiro para ficar sustentando ele. E naquele momento meu amigo olhou para mim e disse assim: cara, meu pai não quer que você fique mais aqui, eu não sei o que fazer. E eu falei: tá, eu vou sair daqui. E eu pedi auxílio na época para a minha família, meus parentes, né, que eram meu tio e minha tia. E o meu tio falou assim: você até pode vir aqui para casa, você pode ficar aqui, mas aqui você vai trabalhar. Se você quiser ficar aqui, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas. Então, no momento que eu fui para a casa do meu tio, eles não eram cristãos, eles não tinham nenhuma religião praticante, mas ali eu comecei a entender a importância da responsabilidade e da honra aos pais.
porque eu desonrei a minha família fazendo tudo o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha noção, porque eu apenas estava dando uma resposta emocional a tudo aquilo que acontecia comigo. Eu era apenas uma criança. E eu não tinha o meu pai e a minha mãe para me orientar sobre como é que eu deveria me comportar. Eu não tinha uma igreja, um pastor para poder me orientar na palavra, na Bíblia, sobre quais eram os princípios que eu deveria aplicar e como que eu deveria agir para lidar com esses sentimentos. Não fui procurar ajuda terapêutica, enfim. Houveram até algumas tentativas do meu pai e da minha mãe de me levar para... psicólogos, enfim, mas eu era muito jovem, então não levava a sério, não tive compromisso com isso e nada mudou. Mas dentro da casa do meu tio, eu comecei a entender a importância da responsabilidade, da maturidade e comecei a entender que não há lugar como o lar. Que por mais difícil que seja a situação na nossa família, a gente tem que entender que Deus, ele criou a família como um lugar onde a gente encontra paz, onde a gente encontra segurança, onde a gente encontra amor. E eu senti falta da minha família nesse momento. E naquele momento que eu estava lá, eu falei, eu preciso mudar minha vida. Então não foi nada além de uma decisão que eu tomei naquele momento. Eu falei, eu preciso mudar minha vida. E aí eu fui fazer vestibular. E aí eu fui fazer esse vestibular, passei no vestibular, fui procurar emprego, consegui um emprego, comecei a trabalhar de caixa de supermercado no Carrefour. E comecei, então, o meu primeiro ano aí na faculdade. E, na época, eu estava estudando Educação Física. Comecei a estudar na faculdade. Voltei para casa, olhei para meu pai e falei, pai, você me perdoa? Porque eu fui irresponsável, eu não deveria ter agido assim, mas eu quero voltar para casa. Ele falou, pode voltar para casa. Aí ele colocou uma faixa assim, na sacada da nossa casa, com aquela faixa de que eu fui aprovado na faculdade e tal. Foi um momento bacana assim, de resposta ao meu retorno. Então, naquele momento, eu ainda não conhecia biblicamente a história do filho pródigo, mas hoje, entendendo, eu percebi que a minha história se assemelha muito à história do filho pródigo, né? De ter saído de casa, de ter tido toda a experiência de acabar no meio do lodo, dependendo dos outros, numa crise tremenda, tanto de identidade, quanto de propósito, quanto pessoal ali diante daquela circunstância. Então, eu me assemelho muito àquele momento. Quando eu voltei para casa, cara, foi bem interessante. Por quê? Eu voltei mais comprometido, né? Eu voltei mais comprometido com o futuro. Então, eu me lembro que, na época, eu tinha conhecido uma menina que ela era do mundão, assim. A gente tinha se relacionado. Aqueles relacionamentos sem compromisso, né? E aí, essa menina, ela fez um convite para mim. Porque eu cheguei nela e falei, olha, vamos dar uma volta. Porque eu não era crente, eu não tinha nenhum princípio de corte, de santidade, de guardar a vida íntima. Então, eu queria ter relação com as meninas ainda. Eu cheguei nela e falei, olha, vamos sair, vamos dar uma volta e tal. E aí eu quis convidar ela para a gente sair, para a gente curtir, né? E aí ela saiu comigo no dia, e aí ela me evangelizou. Ela falou, olha, eu me converti agora, a minha vida mudou, eu já não sou mais a mesma pessoa. E ela começou a me contar as histórias dela. E eu ignorei. Eu falei, não, eu não quero saber do que você crê, eu não quero saber do que você faz, eu quero saber de vamos ter relação, vamos se relacionar, vamos ficar. E ela, não pode mais, eu não posso mais. Eu falei, como assim não pode mais? O que acontece? Por que não? Né? Que é aquelas perguntas que o pessoal lá de fora do mundo faz, né, para os cristãos. Por que não pode? Por que tem que se guardar? Não, agora é só no casamento. Eu falei, então você quer casar comigo? Né? Ela falou, a pessoa com quem eu vou ficar, ela vai casar comigo. E eu vou ter relação com ela, e a gente vai ter filhos, vai formar uma família. Eu falei, não, mas eu não quero formar uma família com você. Vamos se divertir e tal. Por fim, ela... acabou conseguindo me convencer a ir para a igreja na época. E eu fui, cara. E foi a minha primeira experiência. Porque eu cheguei, era Ministério Jovem, e estava tendo lá aquele evento de jovens, e era uma igreja neopentecostal, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. E aí eu tive aquela primeira experiência lá naquela igreja. Eu achei que todo mundo era louco. O povo orando em línguas, uma gritaria. E eu falei, mas o que é isso aqui? Eu não entendia nada daquilo ali. Mas eu lembrei lá atrás, enquanto eu estava dentro da igreja, que eu tinha feito aquela oração a Deus, falando com Deus, dizendo, olha, Deus, se o Senhor tiver alguma coisa para mim para o futuro, que seja alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas, para que não passem por aquilo que eu passei. Cara, dali eu saí daquela igreja... Eu não me converti logo de cara, nem aceitei Jesus logo de cara, nem me batizei logo de cara.
Mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido de diferente. Eu não sabia o que ainda. E aí a gente começou a namorar, eu e essa menina, né? Então foi praticamente um namoro evangelístico que não deu certo. Não deu certo, foi terrível, porque apesar da gente saber que quando a gente se converte, a gente tem os princípios e os valores para a gente guardar até o casamento, a gente passou por vários apuros, as tentações, as quedas. Não deu certo, tanto que nós não ficamos juntos. Nós não ficamos juntos, mas a semente da fé foi plantada. Ela conseguiu isso. Nós não ficamos juntos. Hoje ela é casada, tem filhos. Eu também sou casado, tenho filhos. Mas ali a semente foi plantada. E aí o que aconteceu foi que, a partir dali, eu comecei a ter uma experiência individual com Deus. Porque até então eu estava lá só por causa dela. Era só por causa do relacionamento, era só por causa do namoro. Porque eu tinha interesse nela. Só que quando eu saí de lá, eu falei, e agora? Porque a gente terminou, a gente não está mais junto. Como que vai ser? Eu vou deixar? E a única experiência que eu tinha com a fé, a única experiência que eu tinha com Deus era essa. Era o único lugar que eu conhecia. Eu não conhecia outro lugar. E aí tinha uma igreja internacional da graça próximo da minha casa, que foi aonde eu comecei a congregar. Sozinho. E, cara, foi muito louco, porque nesse momento meu pai ficou doente. Naquele momento em que eu estava comprometido em caminhar, eu e Deus, sem mais ninguém interferindo, era só eu e Deus, meu pai ficou doente. Meu pai teve uma doença chamada hepatite autoimune, uma resposta imune do organismo que foi terrível. Ele ficou muito doente, muito doente. E aí o que aconteceu? Era o momento onde eu estava começando a minha conversão. Eu tinha 3 meses de convertido. Imagina a crise que eu não comecei a viver no momento em que, eu aceitei o Senhor Jesus, eu decidi me batizar nas águas, estava eu lá, alguém que aceitou Jesus, se batizou nas águas, mas está com o pai doente. Por que isso acontece? Então começou vários questionamentos, né? E uma briga interna, e uma coisa muito, muito pesada, assim, de... vou sair da igreja, não quero mais saber disso, por que isso está acontecendo, como é que pode, como é que eu vou falar para minha família que Deus é bom e o meu pai morrendo? Porque cada dia que passava, meu pai ficava pior. Era indo para o hospital, era em casa. Era que assim, cara, a gente não consegue entender racionalmente os planos de Deus na sua totalidade. Mas o que eu percebi ali foi o seguinte: minha mãe trabalhava, minhas irmãs trabalhavam. O único que era autônomo era eu. Eu tinha um trabalho que eu poderia me ausentar do trabalho. Na época eu tinha um escritório de assessoria jurídica, onde eu trabalhava com alguns sócios nesse projeto, e eu abri mão desse trabalho para ficar em casa com meu pai. Eu falei, olha, mãe, pode trabalhar, as meninas também, pode trabalhar, que eu vou ficar com o pai. E a gente vai dividindo o hospital, vai dividindo casa, enfim. Cara, eu comecei a ter que trocar a fralda do meu pai. Eu comecei a ter que fazer a barba do meu pai. Eu comecei a ter que colocar meu pai para almoçar, dar comida na boca do meu pai. E o que eu comecei a perceber é que naquele momento Deus estava trabalhando na minha vida e no meu pai para que aquela relação fosse restaurada dos traumas do passado. Eu tinha muita mágoa do meu pai por causa das vezes que ele me bateu. Eu tinha muita tristeza por conta da forma como ele me tratava. E ali naquele momento em que a gente estava tendo aquele momento de intimidade, onde eu estava tendo que cuidar do meu pai, e tinha toda aquela raiva, toda aquela situação de agressão e todas aquelas lembranças, Deus começou a nos curar. E eu me lembro que um dia que nós estávamos no hospital, era Dia dos Pais, e a gente foi fazer uma surpresa para o meu pai, né, de Dia dos Pais. Ele estava internado, porque houve muitas internações, foi para UTI, CTI, saía e voltava. E naquele momento ele estava no quarto, e era Dia dos Pais. Eu desci para buscar comida para ele, e essa menina com quem a gente ainda estava nas tentativas de se adaptar à relação, se a gente ia ficar junto ou não, enfim. Ela chegou em mim e ela disse assim, olha, o pessoal lá da sua casa disse que o seu pai falou para todo mundo que se alguma coisa acontecer com ele agora e ele morrer, ele pode morrer em paz, porque ele sabe que agora ele tem um homem dentro de casa. Aquilo para mim foi um choque, assim, porque
Eu não esperava ouvir isso do meu pai, porque meu pai ele sempre me maltratava muito também com palavras, né? Então você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser ninguém, você não é meu filho, enfim. Compreensível diante da realidade de rebeldia que eu tinha, mas a gente sabe hoje que isso não é funcional. Mas isso foi muito importante para mim. Para quê? Para que eu entendesse quem eu havia me tornado e que havia esperança, então, para mim. E naquele momento a gente teve mais alguns dias com meu pai. Meu pai, infelizmente, ele veio a óbito, mas ele aceitou Jesus no leito. E foi um momento bem delicado por conta de que a gente passou por situações onde o meu pai ele ouviu por muitas vezes as pregações por meio de mim, as orações que eu fazia por ele, as pregações que eu realizava, os programas que eu colocava na televisão, assistia com ele, explicava para ele as coisas de Deus. Então ali foi um trabalhar de Deus tanto na nossa parte emocional quanto na nossa parte espiritual. Graças a Deus eu cumpri essa missão, eu acredito que consegui levar o meu pai ao arrependimento e acredito que ele alcançou a salvação. E a partir dali, a gente, eu, minha mãe, minhas irmãs, nós começamos a frequentar a igreja firmemente. Consegui alcançar a salvação da minha casa. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E a partir dali eu comecei a entender, então, um propósito divino. E pelas conversas que a gente tem assim fora dos bastidores, você teve um contato com a teologia coach, né? Como que foi esse contato? Como que você falou assim, eu vou seguir essa área que eu gosto bastante? Eu vi que você tem uma boa oratória, então já é uma coisa boa para ser um coach. Mas como que foi o primeiro início, assim? Cara, o que acontece é o seguinte, a oratória ela foi desenvolvida na própria Igreja da Graça. Eu sou muito grato à Igreja da Graça por tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Eu acho que foi uma oportunidade de eu conhecer os princípios da caminhada cristã. Então, acredito muito que esse ministério tem muito a acrescentar na vida de algumas pessoas. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios, né? Só que esse contato que eu tive com a teologia do coaching foi em um momento difícil da minha vida, porque a partir do momento que eu entendi o meu propósito e o meu chamado divino, eu comecei a me envolver dentro da igreja. Uhum. Então, me tornei obreiro, me tornei pastor auxiliar. Lá no Rio Grande do Sul, eles chamam isso de ministros, né? Então, eu me tornei ministro, comecei a auxiliar, comecei a cuidar de comunidades, né? Que são pequenos locais, pontos de pregação, comecei a pregar. Então, com base na teologia da Igreja da Graça, que é a teologia da prosperidade, a teologia da libertação. Então, eu falava tudo aquilo que o ministério ensinava. Então, eu ia lá e falava de prosperidade, eu falava de cura e de libertação, mas o que queimava no meu coração era falar de família. Por que queimava no meu coração? Porque era a minha experiência, era aquilo que Deus havia feito na minha vida. E todas as pessoas com quem eu falava, as pessoas falavam, nossa, você ajudou muito no meu relacionamento com meu filho, você me ajudou muito no meu relacionamento com meu esposo, com minha família. E aí o que foi acontecendo? O meu relacionamento na minha vida sentimental não deu certo, então eu acabei seguindo o ministério, saí de casa, né? Agradeci a minha família. Antes de sair de casa, eu realizei o sonho da minha mãe, deixei a casa dela construída do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhava. Saí de casa para atender esse chamado ministerial, porque na época eu era obreiro e ministro lá na igreja. Então, o pastor chegou um dia e disse assim, olha, você tem fé para largar tudo? Nossa. E eu olhei e eu falei, mas meu pai morreu, minha mãe está sozinha, eu tenho 2 irmãs mais velhas, porém uma das irmãs tem um bebê, e ela é mãe solteira e ela está na nossa casa. E aí, ali foi um choque para mim, porque ao mesmo tempo que eu teria que largar tudo, eu sabia que eu estaria largando tudo por algo maior. E aí eu falei com ele, eu falei, eu vou orar. E eu falei para minha mãe falou, você é louco? Você vai ganhar quanto? Quanto é que você vai ganhar? Eu falei, mãe, não vou ganhar nada. Ué, mas como é que você vai se sustentar? Eu falei, a gente depende de Deus, a gente não tem nada. A gente vai receber ali alguma coisa para se manter, mas a gente não tem um salário, não tem um emprego fixo, não tem carteira assinada. Ela falou, não, isso é loucura. No começo ela foi bem resistente. Mas depois eu cheguei nela e falei, mãe, eu quero.
Eu acredito que é isso que eu preciso. Ela falou, tá bom, eu te apoio. Aí eu fui morar na igreja. Aí eu morei nessa igreja local por um tempo. Depois eu fui para a sede, que é a sede estadual, a maior. E dentro dessa sede estadual maior, enquanto eu estava lá, eu conheci a minha esposa. Nós nos conhecemos pela internet, começamos um namoro, e esse namoro foi um namoro à distância, em santidade, dessa vez certinho. Nós tivemos esse relacionamento por 4 anos. Nesse tempo eu fui para uma igreja lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fiquei um período lá, 9 meses, até que eu fui transferido para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo e eu conheci a minha esposa, né, mais de perto, assim, nós começamos a ter contato físico mesmo. O pai dela era líder em São Paulo de uma igreja e nós começamos a iniciar essa relação, onde veio o namoro, o noivado. Começamos a nos preparar para o casamento. Casamos, eu comecei a cuidar de uma igreja local. E o motivo pelo qual eu fui conhecer o coach foi porque eu tive um burnout. Eu entrei em depressão. Eu tive um burnout, um desgaste muito grande com relação a trabalho, com relação à vida, casamento, compromissos, responsabilidades. Eu fui parar no hospital com uma crise de ansiedade muito grande. Entrei num processo de depressão. Foi leve, mas eu entrei num processo de depressão. E ali eu comecei a buscar uma alternativa para passar por aquilo, porque eu era pastor já há anos e estava passando por aquilo. E eu falei, tá, mas eu sou de Deus, eu sou de oração, eu oro pelas pessoas, eu ajudo as pessoas e eu não estou conseguindo ajudar a mim mesmo. E aí eu fui atrás de conhecimento. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? E aí eu fui atrás de um amigo e eu falei, cara, o que eu faço para cuidar disso? Porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais a quem recorrer. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Bíblia, mas isso não está me ajudando. Eu continuo indo pro buraco, eu estou indo de mal a pior. Ele falou, cara, você já ouviu falar de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento humano? E eu falei, já, cara, mas isso aí não é de Deus, não. Ele falou, como assim não é de Deus? Eu falei, não, cara, isso é misturar ciência com fé e a fé é suficiente, não precisa disso, né? Então, não precisa disso. Um monte de preconceitos, assim, a nível disso, né? E aí, não, cara, mas vai, você vai gostar, você vai ver que vai te ajudar, você não precisa deixar a sua fé. E eu falei, tá, beleza. Eu fui numa palestra onde tinha um rapaz que estava fazendo uma palestra falando de desenvolvimento humano. E aí ele falou de um cara chamado Anthony Robbins. E aí esse Anthony Robbins, ele é um cara que ele é um coach nos Estados Unidos, um cara muito famoso. E aí eu falei, pô, interessante isso que ele fala. E aí foi o que me fez me interessar pelo coaching. Eu não fui pro coaching para ser coaching. Eu fui pro coaching para me ajudar, acreditando que isso poderia ser uma alternativa. E de fato na época foi. Na época me ajudou, porque tanto o coaching quanto a programação neurolinguística, que são 2 metodologias que são utilizadas, que inclusive dentro do coaching tem a metodologia da PNL, que é a programação neurolinguística, que nada mais é do que um apanhado de algumas ferramentas de todas as linhas aí, de linhas terapêuticas, como psicologia, neurociência, enfim, todas essas coisas. E aí, nisso, eu comecei a me aprofundar. E eu comecei a buscar mais disso. E onde é que foi o problema? O meu problema foi que quando eu comecei a ter esse contato, tanto com o coach, quanto com a PNL, quanto com a psicologia, porque quando eu conheci isso, eu falei, vou estudar psicologia. E fui para a faculdade. Estudar psicologia. Eu, Douglas Brasil de Almeida Souza, pastor, estudando a psicologia. Fui estudar psicologia. Fui estudar coaching, fui estudar PNL e comecei a mergulhar nisso. Onde é que foi o problema? Eu comecei a deixar de lado Deus. E eu comecei a pensar, não preciso de Deus. Essa coisa de igreja, isso aqui tudo é manipulação, isso aqui tudo é pastor que usa técnicas psicológicas para manipular as pessoas. Então, eu comecei a contaminar o meu coração, sujar o meu coração, com o fato de achar que a fé era um meio de explorar as pessoas.
E eu já não acreditava nem em Igreja na Graça e nem em uma igreja mais. E eu comecei a mergulhar nisso e eu falei, eu vou ser coach. E aí eu tive uma experiência de querer atuar como coach. Eu tive um cliente. Um cliente. E onde é que foi o problema? Esse cliente que eu atendi, eu até consegui ajudar. Só que eu percebi em um dado momento que eu estava dentro do carro com a minha esposa um dia, minha esposa passou por essa barra comigo, porque ela lutou muito para não me perder para isso. Eu estava dentro do carro escutando um louvor e eu falei, ouvindo no carro o louvor, isso tudo é mentira. Isso tudo aqui é ilusão. Esse povo aí é mentiroso, está enganando, isso aí é só para agir no emocional das pessoas, enfim. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e eu ouvi o que eu falei. E naquele momento eu fiquei chocado com o que eu falei. E eu fiz uma oração a Deus. E eu falei, Deus, eu não posso continuar nesse caminho. Porque se eu continuar nesse caminho, eu vou me perder. Eu preciso que o Senhor me ajude. Só que olha que louco. Nisso, eu já estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento humano, dando aula de programação neurolinguística como professor, e eu já estava ganhando muito dinheiro com isso. Você estava bem, então? Eu estava bem, esse era o problema. Eu estava bem. Então, assim, como é que eu vou sair de algo que eu estava muito bem emocionalmente e financeiramente? É difícil. Então, assim, é como uma dependência. E eu estava totalmente dependente disso. Então, eu falei, é isso aqui é o futuro da minha vida, isso aqui é o futuro da minha família. Então, eu vou congregar numa igreja futuramente, eu vou abandonar o altar, não preciso disso, não preciso de altar para pregar, eu sou a igreja. E começou a vir todas essas ideologias na minha cabeça, cada vez mais eu me afastando, minha esposa preocupada, e eu passando por essa crise, e essa crise começou a se estender na relação com meu sogro, com a minha sogra, com a minha família. Então isso começou a se tornar quase que insustentável, até o dia em que eu ouvi o que eu falei dentro do carro. Que eu estava escutando o louvor e eu falei, isso tudo é mentira. Eu percebi que o meu coração estava contaminado e que eu precisava de alguma coisa para mudar isso. E foi quando eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta e eu chorei durante 1h30, sem parar. A partir daquele dia, eu falei, não, eu não sou coach, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou empresário, eu não sou nada disso. Eu sou um filho amado de um pai bondoso que me escolheu para alcançar almas e transformar vidas. Não importa pelo que eu faça, mas eu preciso fazer isso. E o altar é o meu lugar. Sim. E ali começou, então, o processo de retorno, né? Começou uma metanoia, começou essa volta ao Evangelho e começou a minha busca pelas Escrituras. Começou o meu interesse por uma dependência mais profunda de Deus e não tão superficial. E aí, na época, eu decidi, então, começar uma empresa. Essa empresa chama Plataforma Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, que era uma empresa inicial com o propósito de desenvolvimento pessoal. E depois, então, ela se tornou uma empresa de lançamentos de projetos digitais, onde a gente ajuda pessoas que estão num processo de compartilhar a palavra de Deus e o Evangelho a se posicionarem na internet por meio de cursos digitais, e a gente faz com que essas pessoas elas levem essa palavra. Isso começou por mim, porque eu comecei a fazer isso na internet, comecei a ensinar, e aí a partir de então eu decidi, né, focar como terapeuta e continuar como terapeuta, atuando como terapeuta, mas também, em paralelo, a gente começou esse trabalho com a empresa Plataforma Brasil, crendo de que esse é um dos nossos propósitos também, ajudar outras pessoas a levar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, às pessoas que precisam, por meio desses cursos, desses lançamentos. Em paralelo a isso, surgiu o Espiritualmente Podcast, que eu acho que aí a gente vai entrar nesse assunto aí de como é que eu tive acesso à parte da... Já que você está falando sobre isso, sobre espiritualidade, comunhão, vida com Deus, você que já está há muito tempo nessa área, cuidando de, como você falou, cuidou de famílias, orientou muita gente e tudo mais. Minha pergunta é, como que nós podemos ter uma vida
espiritualmente saudável? Porque hoje em dia a gente acaba engolindo de tudo por aí e às vezes não faz bem pra gente na parte espiritual. Como que a gente faz pra ter uma vida espiritualmente saudável? Cara, foi bem difícil no começo. Porque a gente, quando tá desesperado, imagina, uma pessoa que tá com fome, ela não escolhe o que comer. Não. Tá? Então eu tava assim, eu tava com fome. Mas eu não sabia o que comer. E eu saía comendo de tudo. Então eu comecei a me alimentar de todo mundo que falava de Deus, eu ia lá e pulava no pescoço. Quero aprender, quero mais. E nessa busca, eu peguei muitos caminhos errados. Nossa, eu peguei alguns influenciadores que, meu Deus do céu, me levaram por um caminho que eu quase acabei com tudo de novo, assim. E principalmente com a minha fé. Minha fé, imagina, a minha fé estava como se fosse um mosaico, sabe? A minha crença em Deus, um monte de peça diferente. Quebra-cabeça. Formando algo que ninguém entendia, nem eu. Era assim que eu tava. Tava muito difícil, cara. Então, assim, o que faz com que a gente consiga ter uma vida espiritualmente saudável? Primeiro, você precisa saber a sua identidade. Quem você é. E aí a própria Bíblia Sagrada fala lá no texto de Gênesis 1, 26 ao 28. Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Pronto, então tá bom. Então eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Ele é o meu modelo. É nele que eu tenho que me espelhar. Ponto. Saber a minha identidade. O meu propósito. Qual é o meu propósito? Para que Deus me chamou? Deus me chamou para levar a palavra. Deus me chamou para cumprir o ID. Para ensinar as pessoas. Então eu tinha entendido que o meu chamado ministerial era de mestre, que eu tinha que ensinar. Só que dentro da questão teológica eu não era mestre. Eu poderia ser mestre de mim mesmo, mas dentro da questão teológica eu não era mestre. E aí eu fui atrás de um mestre. Falei, cara, eu preciso de alguém que tenha um conhecimento bíblico de fato. Eu comecei a pedir para Deus uma direção. E na época eu assisti um corte na internet, se não me engano foi do Inteligência LTDA, enfim, do Vilela lá, que tava o Luiz Saião lá. Aí tava o Luiz Saião falando, dando uma resposta para um homem que, enfim, ele não defendia a fé cristã, mas ele tinha uma ideologia, e aí a resposta dele me cativou. Eu falei, cara, que resposta. Vou seguir esse homem. Comecei a seguir ele, acompanhar ele. Eu falei, primeiro, esse cara tinha que ter um curso, e esse cara tinha que lançar esse curso, porque mais pessoas precisam ouvir isso, e eu quero ouvir mais. E eu me lembro que eu mandei mensagem para ele e falei, oi, tudo bem? Me chamo Douglas Brasil. Me apresentei para ele e falei, cara, eu preciso aprender mais com você. E eu fui atrás dele. Fui atrás dele, mandei mensagem, fui atrás dele, a gente se conheceu, ele me aceitou, um cara humilde. E o cara sentou e começou a contar para mim a história de vida dele, e isso me cativou ainda mais, a trajetória dele toda com o evangelho. E de uma forma simples, humilde, calma, ele fez eu me apaixonar por a teologia histórica e buscar mais essa parte do conhecimento reformado da Bíblia Sagrada, de levar as escrituras mais a sério, de buscar os entendimentos para evitar heresias, buscar entendimento por conta da exegese, da hermenêutica, palavras que eu não entendia. Não. E eu falei, eu preciso buscar mais isso. E aí eu comecei a estudar com ele e comecei, claro, obviamente, a buscar outros profissionais, outros teólogos. Então, assim, uma vida espiritualmente saudável, ela termina com você conhecendo bem as Escrituras. Eu acho que esse ponto é um ponto interessante, porque quem aprende não depende. Então, eu dependia muito e as pessoas dependem muito por falta de conhecimento. A Bíblia diz que, lá no texto de Oséias 4:6, que o povo sofre porque falta conhecimento. E a gente vê isso. Essa é a realidade que a gente vê hoje na sociedade, né? A gente encontra pessoas muito dependentes de líderes, muito dependentes de, enfim, pessoas de más intenções que acabam influenciando massas por conta da falta de entendimento das pessoas. Então, eu comecei a buscar essa compreensão e esse entendimento, e esse foi o meu primeiro contato, assim, que me ajudou a ter essa vida espiritual saudável. Me acalmou. Falei, então agora eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e eu sei o que eu vou usar para chegar onde eu preciso chegar e cumprir o propósito de Deus. Então foi mais ou menos por aí que eu consegui
ter esse equilíbrio. E como que foi o baque para você ao teu primeiro contato com a teologia reformada? Foi, sei lá, cara, foi como se eu olhasse para trás e eu falasse, eu não aprendi nada. Então, assim, eu tinha orgulho de falar, eu sou um pastor e eu tenho 15 anos de experiência como ministro do evangelho. Eu olhei para trás e falei, é nada. É nada. É como se eu tivesse começado tudo de novo. É um bebê. Então eu falei, tá, eu tive muitas experiências, eu ajudei muitas pessoas, de fato, eu consegui, né, ter um pouco de conhecimento, mas isso não é o suficiente, eu preciso buscar mais. Então foi um baque, foi difícil logo no começo, teve aí um período de aceitação e que foi suprido com a busca do conhecimento, leitura, estudo, acompanhando essas pessoas, andando com essas pessoas. E foi então que também a gente, na época da plataforma, a gente falou assim, poxa, e como é que a gente pode trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Dessa forma, tendo esse equilíbrio, né, do desenvolvimento pessoal, mas com a teologia correta, o ensino correto das escrituras. Eu falei, a melhor forma disso é trazer quem sabe. E aí como é que eu vou trazer quem sabe? Né? Porque como a gente está num ministério, e esse ministério ele tem a sua doutrina, não dá para a gente ficar trazendo qualquer pessoa para lá, e mesmo que essa pessoa ela seja uma pessoa com conhecimento correto, a gente pode gerar um certo conflito, né? Então, principalmente no ministério onde eu estou, eles não costumam trazer pessoas assim de fora, é mais o mesmo ministério. Então, eu falei, eu vou dar um jeito de me contactar com essas pessoas, de me conectar com essas pessoas e de aprender com essas pessoas. Como eu faço isso? Um podcast. E como que você viu essa questão de entender um pouco mais sobre a teologia reformada, mas qual foi o baque que você teve, mais ou menos, de diferença entre o neopentecostalismo e a teologia reformada? Quais foram as diferenças que você falou, nossa, cara, tá diferente? Cara, é simples assim, ó. O exemplo que eu posso dar é uma criança que se senta para ler e uma criança que quer ler assistindo desenho e brincando. Essa é a diferença. Eu estava assistindo desenho e brincando. E agora eu sei que eu preciso sentar e ler e me concentrar. Porque só assim eu vou aprender de fato. Porque não é tanto o emocional, mas é o racional. Sim. Não que o emocional não seja importante, né? Então, se a gente for olhar a Bíblia diz que Deus se entristece, né? Então, tristeza é uma das 5 emoções básicas do ser humano. Então, a gente tem aí as emoções. Agora, o que faz uma pessoa desenvolver a habilidade de conseguir separar as coisas e ter esse discernimento é ela buscar esse equilíbrio entre o racional e o emocional. E aí Paulo vai lá e fala no texto de Romanos, capítulo 1, que a gente deve oferecer a Deus um culto racional. Sim. Então eu falei, poxa, não tem outro jeito senão me debruçar sobre as escrituras, estudar aqueles que vieram antes e que tem muito a acrescentar, né? Então, entender de fato a origem do cristianismo, entender a base teológica correta, porque a gente tem muitos livros, a gente tem muitos influenciadores, a gente tem muita gente. Então, cara, é um rodízio de pizza. Se você quiser, você escolhe o pedaço que você quiser. E eu falei, não, a minha espiritualidade não pode ser um rodízio de pizza. Sim. Né? Então, se for pra gente fazer uma refeição numa pizzaria, vai ser uma pizza à la carte. Sim. Onde a gente escolhe o que a gente de fato conhece. Ô Douglas, e como que surgiu, cara, essa ideia de... Você falou já um pouquinho que você fez o podcast agora, tem um projeto. Mas quando que ardeu no seu coração? Tipo assim, cara, eu vou fazer um podcast porque eu sei que Deus está confirmando, eu vou fazer isso. Quando que surgiu? Cara, surgiu enquanto a gente estava com a Plataforma Brasil. Porque na época a gente não tinha outros especialistas que a gente lançava. Era só eu. Entendi. E aí eu juntei com os meninos que acreditaram na minha loucura de abrir essa empresa. E esses meninos entraram na loucura comigo e falaram, não, vamos fazer. E aí, cara, a gente deu tanta cabeçada querendo me lançar, porque nem eu sabia para onde eu ia e nem eles sabiam como me fazer achar o caminho. Tava um cego no tiroteio. Exato, era um cego seguindo o outro. Como um cego poderá guiar outro? Era assim que a gente tava. Então, assim, foi bem decisivo porque a gente começou o podcast, eu e minha esposa.
com o intuito de produzir conteúdo. Eu vi os primeiros vídeos de vocês, eu vi. Cara, é só entrar lá que dá pra ver. O amadorismo, assim, o começo. Mas é assim que começa, gente. Não espera estar perfeito pra começar. Agora vai vir um pouquinho da teologia coach aqui. Não espera estar pronto pra começar. Começa como tá e vai aperfeiçoando no meio do começo. Começa vai aperfeiçoando no meio do caminho. Eu ouvi uma vez alguém que disse assim, ó, se você olhar o seu primeiro vídeo na internet e ele estiver perfeito demais, significa que você começou tarde demais. Então tem que ter essa história, tem que ter essa trajetória. E começou eu e minha esposa para produzir conteúdo. Para produzir um conteúdo voltado justamente a essa visão reformada, a essa parte de atrelar o autoconhecimento de uma forma mais equilibrada e não tão indo para a teologia da prosperidade, para a teologia da libertação, para a teologia coach, uma coisa mais equilibrada, se é que se pode dizer que existe isso, né? Mas essa era a intenção, porque eu gostava de ser terapeuta, eu gostava de ajudar as pessoas nessa parte psicológica e tinha falta de gente cristã preparada para poder auxiliar as pessoas que tinham a busca por hoje, a terapia, né? Então, existia um preconceito muito grande. Quem vai buscar terapia é louco. Não, o crente não pode buscar terapia. Pô, se a gente for assistir depois, alguém pode até acompanhar aí o conteúdo do Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia lá. Ele preparou um conteúdo que ele ficou se soltando farpas, ele e o Mocelin. Eu acho que é isso, cara. É visão, né? Cada um tem sua visão, exato, né? Não dá pra gente entrar nessa... Eu gosto muito do Saião, porque, cara, toda vez que ele vê alguma coisa desse tipo, assim, do pessoal, né, se gladiando, ele diz assim, não precisa disso, com aquela calma dele, não precisa disso, gente. Tal. Mas são visões, né? Mas eu gostei muito do que o Iago falou, também acho muito interessante o que o Mocelin falou também. Os dois, eles têm ali um equilíbrio. Eles têm uma verdade que eles estão trazendo ali, né? Porque o Mocelin, ele na verdade fala sobre o medicamento, e eu concordo, né? Tanto que o meu formato de terapia é um formato que ele tem o mínimo de química possível. É orientação mais... Exato, é cognitivo e comportamental ali na parte de instrução, de comportamento. Então, assim, meus pacientes não usam medicamentos. É raríssimo o caso. Só quando eu vejo que realmente precisa. Que daí eu encaminho para um psiquiatra que é cristão também e que vai fazer um trabalho sério, honesto. Mas, assim... Eu percebi que eu podia contribuir de alguma forma, porque quando as pessoas começaram a me procurar, elas disseram assim, você é pastor? Eu falei, sou. E você é terapeuta? Eu falei, sou. Ela, que legal. Porque eu tive num terapeuta, e aí o terapeuta me orientou algo que era contra a palavra, que era contra a Bíblia. E aí eu questionei ele disse que eu não podia querer misturar, porque a psicologia não pode misturar, porque tem o código XYZ. E aí, quando eu vi os dois falando sobre o assunto, eu falei, cara, é uma discussão muito importante que precisa ter dentro da igreja, porque o Iago teve depressão e ele buscou tratamento e hoje ele tem dentro da igreja áreas que são específicas. Agora, uma coisa não pode acontecer. A gente não pode levar terapia para cima do altar. Sim. A gente não pode levar coach para cima do altar. Entende? Então, a gente tem que entender que são metodologias e ferramentas que são úteis para o ser humano, mas não em cima do altar. Porque o altar é para a gente pregar a palavra de Deus. Sim. Né? Então, as pessoas não estão lá para fazer terapia. Elas estão lá para ouvir a palavra. De Deus, elas não estão lá para ter um coaching. Elas estão lá para ter um pastor. Então, um ministro do evangelho, da palavra de Deus. E eu entendi isso, porque eu também quis em algum momento levar para cima do altar. Mas quando eu compreendi de forma reformada o verdadeiro conhecimento da Bíblia Sagrada, eu entendi, eu não posso fazer isso. Isso é levar incenso para dentro do templo. Né? Isso aqui é fogo estranho. Não pode, não faz sentido. Não tem problema as pessoas ser coach, não tem problema as pessoas serem psicólogos, terapeutas, mas elas têm que atuar na sua área e entender que se a pessoa ela for querer um psicólogo ou um coaching, ela vai no escritório do psicólogo, ela vai no consultório do terapeuta, né? Então ela vai na sala lá do coach, ela vai buscar o treinamento específico.
Mas não dá pra gente... Misturar. Não dá pra colocar tudo junto, não, senão dá um revertério, viu? Sim. Pessoa... E eu acho, assim, particularmente, eu acho necessário esses debates que nós temos no YouTube, de influenciadores digitais, porque se a gente não debater um assunto, não vai abrir a mente das pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, no catolicismo, e se ninguém rebatesse, por exemplo, as indulgências? Pois é. Já tá aí até hoje. Eu acho importante, desde que a gente não parta para a parte pessoal. Exato. Né? Ofender uma pessoa, falar contra a pessoa e não contra a teologia da pessoa, aí a gente começa já a entrar em um lado que não é muito bom. É porque a gente não está criticando a pessoa, né? Não mas é talvez sobre o a método, pessoa. né? É o método, o comportamento, ensino, né? o método, não é a pessoa. Pô, a gente tem que olhar para a palavra. Deus ama todo mundo. Né? Ele ama a todos. Então, ele aborrece o comportamento das pessoas. O que Deus tem contra uma pessoa não é ela, mas é o que ela faz. Né? Então, não é sobre quem você é, mas é sobre o que você faz. Né? E eu fiquei um pouco triste porque o Mocelinho é amigo pessoal meu, gente boa pra caramba. Ele. Só que o pessoal começou a chamar ele de herege, cara, só porque ele tem essa visão. E heresia é uma coisa muito maior do que isso. É apenas um conceito dele sobre medicamento e psicologia, mas não entra na parte de... O cara é um herege porque ele discorda que tal método não pode ser usado num sistema teológico. Aí vira essas intrigas, que às vezes é desnecessário. Né? Então, assim, por exemplo, a gente vê hoje o coaching, a gente vê também a própria terapia utilizada para atendimento em gabinete. Pô, até aí, até vai, porque às vezes... Você fala os métodos, né? Os métodos. Eles são utilizados em gabinete, né? Para circunstâncias, por exemplo, como situações onde a pessoa está numa crise no casamento. Pô, a gente sabe, a Bíblia é suficiente. E que quanto mais a pessoa tiver conhecimento bíblico e interpretação dos textos de forma correta, melhor vai ser o resultado dela. Só que às vezes a pessoa tem uma limitação emocional, porque ela tem um trauma, ela tem um bloqueio, ela tem uma situação que ela não sabe lidar. E quando a gente remove isso, ela consegue servir a Deus melhor. Pô, a gente vê hoje pastores, a gente vê hoje esposas de pastores, filhos de pastores, que não conseguem manter a relação conjugal, familiar, por conta de muitos traumas que são vividos e sofridos por falta de orientação, né? Então, eu entendo assim que a ciência e a fé, elas podem andar juntas, desde que uma não interfira na outra, mas uma coopere com a outra. Ponto. Então, Deus, ele não abomina a ciência, assim como a ciência não deve abominar a Deus. Porque senão a gente não teria o texto lá de Jeremias 3,15 que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, cheios de ciência e de inteligência para conduzir o meu povo. Então, assim, eu não sou alguém que defende que a ciência é a solução para tudo, porque não é. A ciência, ela é apenas um recurso. A solução para o mundo é Deus. É a Bíblia Sagrada. É isso que vai resolver o problema do mundo. Agora, a ciência e todas essas metodologias são só ferramentas que podem ser utilizadas dentro da caixa de ferramenta maior, que é o Evangelho e a Palavra de Deus. Muito bom. Gente, o Douglas já contou sobre a vida dele. Lembrando que o Douglas, ele não é mais coaching, tá? Não sou, não. Ele tem uma boa oratória, ele fala de um jeito meio coach, mas não é coach mais, tá? Ele já passou por esse período, agora ele já tá me libertei, mudando um pouco o conceito dele e tudo mais. Gente, eu acho que é isso, nosso podcast. Eu acho que ele falou muitas coisas legais. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aqui do nosso canal, né? Uma mensagem sobre como que elas podem lidar com os desafios da vida, né? Porque hoje em dia o mundo está muito polarizado. Ideias vindas de tudo quanto é canto, para lá e para cá. Principalmente agora que com essa questão de política, né? Um novo presidente e tudo mais. E as pessoas não sabem como lidar na vida cristã, como ter uma cosmovisão saudável. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas de como que elas podem lidar com a crise de espiritualidade. Porque tem gente que tem crise, né? Problema com pornografia, problema em adultério, tal. Como que você pode orientar essas pessoas? Oração, vida devocional, jejum, o que essas pessoas podem fazer? Tá. A primeira mensagem é: seja você a mudança que você espera do mundo. Porque quando você muda, o seu mundo muda. E isso está lá no texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu sou um bebê na fé reformada. Eu tenho muito o que aprender ainda. E eu acho que essa humildade de reconhecer que você precisa aprender é a mesma humildade que você precisa ter para tudo na vida. Porque quando você acha que você já sabe tudo, significa que você não aprendeu nada. É verdade. Então a gente está num processo de aprendizado constante. A própria Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então o que eu posso dizer para você é: tenha humildade de reconhecer que a mudança que você espera ter deve ser mais sobre você do que sobre os outros. Porque quando a gente consegue examinar a nós mesmos, nós não precisaríamos ser examinados por ninguém. Então a gente começa a aprender que nós estamos em uma melhoria contínua. Uhum. Todos os dias a gente está melhorando continuamente. As disciplinas espirituais, elas são fundamentais, Caio e pessoal. Eu não posso dizer para vocês que a minha vida hoje chegou aonde chegou se não fossem as disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura bíblica, adoração, pregação da palavra. Não tem como. É isso que deve reger a vida de um cristão. Porque quando você tem crises acerca de pornografia, quando você tem crises acerca de moralidades, quando você tem crise ainda mais na realidade que a gente está vivendo, ideologias de gêneros, legalização das drogas, a questão política entrando fortemente para dentro da igreja, você precisa estar muito bem resolvido sobre quem você é, você precisa estar muito decidido sobre o que você está fazendo e para onde você vai, porque senão vai ser igual o profeta velho que aparece lá para influenciar o profeta novo e você vai acabar na boca de um leão. Uhum. É inevitável isso, porque a própria Bíblia diz que isso aconteceria, que viriam falsos profetas, muitos seguiriam, né? Então a gente precisa nesse momento buscar essa base, né? E a Bíblia diz que Jesus é a nossa base. Então o que eu digo para as pessoas é: construa uma boa base em seu relacionamento com Deus por meio das disciplinas espirituais. Ore constantemente, né? Então jejue constantemente, leia a Bíblia constantemente, procure bons teólogos, homens que são idôneos, né? Não são famosos, mas são idôneos, não são tão influentes, mas são transformadores. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente vive uma geração like, uma geração compartilhamento, a gente vive uma geração hype e a gente tem que viver uma realidade diferente, que é uma boa base, sem querer muitos holofotes. Quando Jesus veio, ele não quis ser o mais influente. Quando Jesus veio, ele quis ser o mais amoroso. Ele quis ser o mais transformador. Ele quis ser aquele que cumpriria o propósito divino de Deus aqui na Terra, que era trazer o reino de Deus, anunciar as boas novas do Evangelho. Eu acho que é isso, tá? Coloque o seu coração em Deus e siga os princípios da palavra de Deus, e cuidado com as doutrinas, cuidado com tantas outras coisas que você vai ouvir aí fora, porque, de fato, como eu disse aqui para o Caio, é como um rodízio de pizza. Você vai escolher o pedaço que você quiser, mas escolha uma pizza à la carte, que essa é a certeza de que você pegou o sabor certo e você não vai se surpreender com nada. Bom demais. Gente, esse foi nosso podcast com o Douglas Brasil, tá? Mas eu não vou embora sem antes pedir para que ele fale das suas redes sociais, Instagram, Facebook, se tiver também canal no YouTube, que você tem, na verdade, seu podcast. Uhum. E tudo que ele falar aqui vai ficar na descrição desse podcast, tá bom? Então, Douglas, fale um pouco das suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Legal, obrigado, gente, pela participação, por permitir, obrigado, Caio, por me permitir estar aqui. Eu ainda tenho muito a aprender, tanto com o Caio quanto com vocês. O Caio, ele é alguém que está estudando aí a teologia reformada, ele está se capacitando, um grande homem de Deus, que tem aí uma boa base bíblica. E eu tô aqui para aprender com pessoas assim, de verdade. E garanto que aqui tenho pessoas tão capacitadas quanto ele também assistindo, acompanhando esse canal. E eu quero que, se eu contribuir e você achou que eu posso te ajudar com alguma coisa, você pode me encontrar no meu Instagram, Douglas Brasil ID, onde você vai acessar lá e você vai me encontrar lá como terapeuta, tá?
cristão. E também você pode me encontrar lá no Espiritualmente Podcast no YouTube, que é o nosso canal onde a gente leva grandes personalidades. Inclusive, eu tive a honra de ter o Caio lá compartilhando também, falando um pouquinho Grande personalidade. sobre a teologia, sobre a fé reformada. Tá maravilhoso lá, um monte de conteúdo importantíssimo aí para acrescentar na sua fé, no seu desenvolvimento e crescimento espiritual. E aí você vai me encontrar lá nesses canais e o que eu puder ajudar, eu vou estar lá à disposição e que Deus abençoe a todos vocês. Show, gente! Então, o podcast foi muito bom. Douglas, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, que o podcast lá no YouTube cresça mais e mais. Amém. No Instagram eu já vi que tá indo. Só precisa alcançar o Pregando as Escrituras lá com mais de 1 milhão. Mas chega, logo, logo. Amém, que assim seja. Então, gente, louva a Deus pela vida do Douglas, louva a Deus pela vida de todos vocês que estão assistindo esse podcast, porque vocês também são essenciais aqui nessa plataforma, né? Então é isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tá? E se você gostou, não se esqueça, compartilhe essa live, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Então, até o próximo podcast, que Deus abençoe a sua vida. Até mais.